Meus queridos e prezados ouvintes, temos escutado esta mensagem musical que chama a atenção dos povos, chama a atenção de cada pessoa relativamente à proximidade da vinda do Senhor Jesus Cristo, como Ele tem prometido. Alguns entendem que essa vinda será diferente, ou melhor, entendem diferente de outras pessoas, mas a sua vinda está próxima. Sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus Cristo é que disse, quando tais coisas aconteceriam, perto estava, às portas, então está perto. Ninguém pense que, talvez vai mais 500 anos, a gente não sabe não, tanto assim, dificilmente eu posso acreditar, porque quando isso acontecerem, as coisas que realmente aconteciam em Sodoma e Gomorra, seriam os dias termináveis, findos da graça de Deus. O Senhor voltaria nesses dias. Porque nós lemos que lá em Sodoma e Gomorra, quando os mensageiros de Deus chegaram para pôr fogo na cidade, primeiro de tudo eles chegaram lá na casa de Ló, o único justo que tinha naquela cidade, e o tiraram de lá e disseram, apressa-te, saia depressa, foge por amor de tua vida. Então, como eles ainda estavam titubeando, estavam ainda demorando, diz a palavra de Deus que os anjos pegaram em sua mão e o levaram fora da cidade. E disseram a ele, foge por amor de tua vida. E quando ele chegou no lugar em que era designado pelos mensageiros, choveu fogo do céu e consumiu a cidade. Uma figura preciosa que nós temos para a segurança que a Igreja de Deus, os seus redimidos, vão desfrutar e desfrutam desta segurança, dessa garantia. Não estaremos aqui nos dias do juízo de Deus aqui sobre esse mundo, dos flagelos. Deus vai entrar em juízo com os homens aqui, derramará os seus flagelos sobre esse mundo de ímpios, mas os seus amados, que o aceitaram como Salvador e Senhor, estarão fora desse perigo, estarão lá num lugar seguro. O Senhor Jesus Cristo prometeu, vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, voltarei para vós outros e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Então os crentes, a sua igreja, que não é uma denominação, mas são aqueles que ele comprou com o seu sangue, estes estarão seguros, longe dos flagelos, longe daqueles momentos de horror que será aqui nesse mundo. É assim. Essa é a nossa garantia que temos na palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui uma passagem que está aqui em João capítulo 4, sobre uma conversa que o Senhor Jesus Cristo teve com uma mulher lá junto ao poço de Jacó. Isto é, num lugar em que Jacó tem dado aquelas terras para José, seu filho. E ela estava ali para tirar água do poço esse que Jacó mesmo tinha cavado. Tomou água desse poço e deu água também para os seus e também para o seu gado. Então a mulher estava ali retirando água para beber. Eu gostaria de inicialmente dizer que nós tivemos já outras meditações, outros dias nesta passagem, mas eu gostaria de recapitular alguma coisa e também explicar um pouco mais de perto algumas passagens, alguns detalhes pormenores dessa passagem. Por exemplo, Jacó, ele cavou um poço. O crente também deve, como diz em Provérbios,
O crente deve ser aqui uma fonte de água. O Senhor Jesus Cristo também disse aqui em João: aquele que ouve e recebe do seu Espírito e que bebe dessa água da vida, essa água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso todos os sedentos por informações do porvir podem se achegar a um crente e ele tem condições de lhe falar e lhe expressar as mensagens relativas àquela terra, a sua esperança, os novos céus e a nova terra. Esse é realmente uma herança que os crentes recebem. Eles são pontos referenciais aqui para todos os que querem e que indagam sobre o porvir. Mas é lógico que muitos passam com sede próximo a essas fontes de água e passam de largo e nem ligam e, portanto, devem e sem dúvida nenhuma vão curtir a sua sede eternamente. Mas eu quero dizer mais uma coisa também sobre a água, sobre essa fonte, que em Provérbios nós lemos que como fonte turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Os filhos de Samuel, no Antigo Testamento, não possuíam as mesmas características de seu pai. Se deram à ganância, receberam propinas, e com isso o seu testemunho ficou turvo. Eles foram pessoas que perderam as características de um filho de profeta, que deveriam conhecer muito sobre a palavra de Deus, muito sobre as profecias de seu pai e os conhecimentos que ele certamente transmitiu para eles, os conhecimentos que ele tinha, tanto das lutas como da espontaneidade de Deus de atender às suas orações. Eles foram subornados, recebiam subornos, e com isso levaram os israelenses a pedirem um rei, porque eles mesmos dizem lá que eles não estavam no caminho de seu pai. Esta mulher que está aqui, ela é interessante. Ela começa a conversar com o Senhor e quando o Senhor lhe pede água, ela diz assim: mas tu, sendo judeu, pedes água a mim, que sou samaritana? Porque os samaritanos não se dão com os judeus. E a conversa esse diálogo foi indo cada vez mais para frente e o Senhor Jesus Cristo lhe disse: vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Meus prezados e queridos ouvintes, quantas pessoas estão interessadas em guardar, em sustentar uma rivalidade entre uma congregação e outras, uma inimizade, procuram se inteirar cada dia mais de como lutar contra os outros. Ela diz assim ali: és tu porventura maior que o nosso pai Jacó? Mas veja só, ela se lembrava de Jacó, mas não se lembrava das bênçãos de Jacó, que dava superioridade, primacia à tribo de Judá. Interessante. As pessoas muitas vezes sabem partes das Escrituras, alguns trechos para cá, para lá, algumas passagens, mas não vão ver o fundamento e o porquê dessas palavras. E o Senhor Jesus Cristo disse: dos judeus vem a salvação. Essa mulher estava preocupada e satisfeita
por assim dizer, satisfeita com o poço de Jacó, com aquela herança que ele deu ao seu filho José, e tudo bem. Mas nunca estava preocupada com a salvação da sua alma. E ali estava aquele que queria salvar a sua alma. A salvação vem dos judeus. Quantas vezes nós vemos as pessoas falarem por aí, também em nossos dias, sobre obras magníficas, templos grandes, belos, e tudo mais, luxuosos, confortáveis, e por aí vai. Mas e a salvação? A salvação a qual o Senhor mandou que se pregasse, que se anunciasse ao povo, a salvação não é mais um tema central nas pregações que nós vemos hoje em dia. O principal para tais pregadores são as ofertas, o dízimo e coisas desta natureza, terrenas, bênçãos terrenas, vitórias, né? Prosperidade. Um certo senhor uma vez me disse para mim que esse meu Deus era muito fraco, para ele não servia, porque esse Deus não tinha me concedido a mim um carro bom, um carro novo, uma propriedade, uma casa confortável e assim por diante, um bom salário, etc. Bens materiais. Julgava este homem que Deus se manifesta e está aqui para acumular de bens a pessoa, e aquele que vai a ele carrega de dinheiro e de bens materiais, e enfim, desse tipo de coisa. Mas o que nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 3 é o contrário. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas são as bênçãos que o crente desfruta, meu prezado ouvinte, da parte de seu Pai, da parte de seu Deus. As bênçãos, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. As pessoas hoje procuram cada dia mais se vangloriar, envaidecer com a denominação, com a grandeza dos seus templos e com a amplitude dos seus trabalhos, coisas assim. Mas se tu falar sobre a salvação, como está? Como diz Aquilino, como estás com o teu Deus? Tem um outro hino muito bonito também que o Marcos tem rodado muitas vezes aqui. Se o Senhor voltasse agora, estarias preparado para encontrá-lo? Meu querido, nós estamos aqui anunciando esta salvação gratuita que está ao alcance de cada pecador arrependido. Essa mulher aqui estava falando com o Salvador e entrando em debate com ele, procurando chamar a atenção do Salvador, sem perceber que este que estava ali conversando com ela era o mesmo que se manifestou a Jacó lá no livro de Gênesis, quando ele fugia de seu irmão Esaú, porque também não tinha praticado boas atitudes. Mas enfim, não vamos entrar naquele tema. Esse era aquele mesmo Deus que abençoou o seu pai Jacó, como ela chama aí, com todas aquelas bênçãos de animais e servos e servas e filhos. Ele estava ali agora, conversando com ela. E ela procurando debater com ele, apresentando suas razões, apresentando as suas grandezas, as suas convicções, mas sobre a salvação ela não sabia nada. Era uma ignorante completa. Nunca tinha pensado no seu estado espiritual na presença de Deus. Estava perdida em pecados, já tinha 5 maridos e agora já tinha um outro que nem era seu marido. O seu estado era calamitoso. Não tinha nem um pingo de esperança se ela olhasse para esse ponto de habitar na presença de Deus e também mesmo em conjunto lá com o pai Jacó. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Eu sou de tal igreja. Minha igreja fez isso. Há pouco tempo,
eu escutei um rapaz comentando sobre o seu templo que estava sendo construído. O templo bonito, grande, o templo da sua denominação, confortável, muito bem decorado. O outro, por sua vez, estava lembrando do seu templo lá na capital, um grande templo, que foi lá em que ele ficou entusiasmado em ver aquelas belezas daquela construção. E assim é, praticamente, com poucas exceções, mas quase todos, preocupados com a aparência da sua igreja, da sua denominação, da sua própria aparência. Mas, meus queridos, quando eu também pensava assim, posteriormente, eu percebi que eu estava sem Deus. Eu tinha um grande templo, mas um templo vazio, um templo cheio de estátuas, de imagens mortas, que não podiam me levar a nada e me atender às minhas solicitações que ele fazia, porque eram deuses mortos, que tinham nariz e não cheiravam, tinha boca e não falavam, tinham pés e não caminhavam, tinha mãos, mas não faziam nada, não se moviam. Até que um dia me deparei com o Deus que odeia as imagens, que odeia os deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de pedra, de ferro, de gesso. Me deparei com aquele Deus. Por isso tenho lido no início da programação: revelei-me aos que não perguntavam por mim. E a estes disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Agora o Senhor Jesus Cristo diz a essa mulher: mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde tens, pois, a água viva? Veja, meu prezado ouvinte, que ela era ignorante, totalmente ignorante. E quantas pessoas se intitulam de crentes e de salvos e de habitantes dos céus e que não conhecem absolutamente nada a respeito da salvação que Deus preparou em seu Filho Jesus Cristo. Aqui o Senhor, paciencioso, disse, ela ainda seguiu, és tu maior, porventura, do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Veja que petulância, que atrevimento, procurar colocar fraquezas em Jesus. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, eu não posso ser salvo. Duvidando do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Pessoas que procuram fazer algo para ser salvas. Eu tenho que fazer algo, alguma coisa eu tenho que fazer. Não, meu querido ouvinte, não. Isso é uma experiência que se tem a sós com Cristo. Não há como você apresentar algo para que faça atrair a atenção de Deus. Ele é bonzinho mesmo, ele é caprichoso, ele se esforça, então eu vou dar a vida eterna para ele. Isso não se encontra dentro da Sagrada Escritura. Não sei de onde esses pregadores tais acharam isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mais clareza que isso? Impossível. Impossível. E tem mais. Ninguém vem a mim se pelo Pai não for enviado. Então o homem não tem condições de nada. Ele simplesmente é contemplado com uma salvação gratuita, imerecida, que Deus oferece
em seu Filho para ser recebida pela fé, confiante nele, na sua palavra. Aí o Senhor disse, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mais adiante, ela disse assim, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas olha só que ignorância dessa mulher. Nesse monte adoravam os idólatras. Os idólatras adoravam lá, porque Jeroboão construiu um bezerro. Construiu ali, fundiu um ídolo. Um ídolo. E colocou um altar para que o povo não subisse a Jerusalém para adorar. Eles eram idólatras, adoravam nesse monte. Idólatras. Mas agora Deus, mesmo assim, sabendo da situação dessa mulher, vem ao seu encontro e lhe diz, olha o que ele diz aqui. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Uma parte importante que ela segurou. Todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Veja agora Jesus, então, cumpre ali aquela passagem que tenho lido em Isaías. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu o sou. Eu que falo contigo. Mulher, eu quero perdoar você, quero te alcançar a salvação. Eu não quero nem saber da rixa que havia e que há entre samaritanos e judeus. Eu vim aqui para salvar a tua alma e fiz essa viagem especial aqui para falar contigo, para te salvar. Quantas pessoas hoje estão aí dando as costas para aquele que quer salvá-los. Veio do céu para salvá-los. Desceu do céu, sofreu, pagou a dívida de todos na cruz do Calvário. Basta aceitá-lo. Caso contrário, essa pessoa realmente permanece com a sua dívida nas costas porque não crê no sacrifício perfeito e completo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui ele se revela. Eu sou, eu que falo contigo. E mais adiante, então, se vê que ela deixa seu cântaro junto à fonte e vai para a cidade e fala aos amigos dela, aos vizinhos dela, aos seus concidadãos, lhe conta tudo quanto o Senhor Jesus Cristo tem lhe dito. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura esse o Cristo? Aquela mulher agora foi vencida pelo Espírito de Deus. Vencida pela mensagem do Salvador. Agora ali caiu por terra aquele encanto que ela tinha com o seu pai Jacó e com a adoração no monte e desfez-se a parede de separação entre ela e os judeus. Agora abriu para ela uma nova oportunidade de se apresentar diante de Deus por meio daquele homem que disse, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Que oportunidade, meu prezado ouvinte, ela aproveitou. Quando ele se manifestou, ela recebeu ele como seu Salvador e Senhor, e hoje então ela já está aguardando a sua coroa. Ela era uma prostituta, mas o Senhor Jesus Cristo disse, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Todo aquele que se achar justo, ela tentou justificar-se, mas foi vencida pelo esclarecimento da mensagem do Salvador, que diz na verdade,
Tu és um pecador perdido, sem salvação. Tu está discutindo comigo. E em outras passagens nós lemos, tu não passas de um caco de barro entre outros cacos. Jeremias falou isso e Paulo referiu. Meus amados, quantos estão aí discutindo, não querendo aceitar a sua mensagem? Salvação de graça? Sem fazer nada? Eu posso ser salvo? Não, isso não é assim, eu tenho que fazer algo. Não foi muito tempo que um irmão, casualmente já é saudoso, mas ele tem me dito que alguém lhe disse para ele, Deus fez em Jesus Cristo 95% do que precisava para ser salvo. Mas esse pouquinho ainda que falta, nós temos que fazer. Isso não fecha com as Sagradas Escrituras. Não combina com as Sagradas Escrituras. Talvez alguém vai me dizer, então eu posso me salvar, e daí eu posso andar, como diz o ditado por aí, de pernas para cima, não tem mais perigo, eu posso fazer o que quiser. Isso é uma coisa, meus queridos ouvintes, que só diz isso quem não conhece o poder de Deus. Quando uma pessoa se converte a Cristo, se converte a Deus, recebe uma nova natureza. E essa nova natureza repele as obras carnais, as obras dos prazeres terrenos, as obras que vão contra a vontade do seu Pai Celestial. Não estamos dizendo com isso que essa pessoa passa a ser impecável, bem entendido. Mas, como diz o apóstolo Paulo, nós não somos mais escravos do pecado para lhe executar a vontade. Estamos nesse mundo. É possível acontecer que haja em nossa vida alguns escorregão. Mas não permanecemos, no pecado. Não permanecemos no engano, procurando passar por algo não sendo. Nós, se somos fracos, Ele é forte para nos suster. Meus queridos e amados ouvintes, eu gostaria de dizer a vocês, a principal e o centro de toda a nossa mensagem é a salvação da alma. O Senhor Jesus Cristo advertiu, não importa o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma. E quantos se lançaram às coisas terrenas, aos prazeres, e ao sucesso, à vanglória, à fama, ao renome, e no final, como disse um, estou dando o meu último salto, o salto da incerteza. Sim, após a morte, onde tu irás? Qual será o teu futuro após a morte? Tu já escutou falar que depois da morte vem o juízo? Pois é. Mas para aqueles que estão em Cristo, passou o juízo. Não entra em juízo. Passaram da morte para a vida. Hoje Ele está também se manifestando a ti. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu o sou. Eu que falo contigo. A sua palavra está dizendo isso. Ouça a sua palavra, crê na sua palavra e será salvo.